Em Êxodo 40, nós temos o levantamento do tabernáculo. O tabernáculo também sendo organizado por dentro e por fora. Os utensílios do tabernáculo sendo ungidos e os sacerdotes também. E no final de todo esse trabalho, no final dessa grande obra, Deus recompensa Moisés e todo o povo com a presença dele, de tal forma que nem mesmo um homem como Moisés pôde ficar diante da glória de Deus no tabernáculo. Irmãos, em Êxodo 40, o tabernáculo está pronto, já pode ser levantado. Mas Moisés não levanta o tabernáculo enquanto não ouve Deus dizer: é hora de levantar, Moisés. É hora de levantar o tabernáculo, Moisés. Enquanto Moisés não ouve Deus dar essa ordem, Moisés não levanta o tabernáculo. Você pode me compreender? Moisés não anda na frente de Deus. É Deus quem anda na frente de Moisés. Eu quero dividir com a sua alma essa palavra. Fazer na hora que Deus manda fazer é melhor. Moisés não é o tipo de líder que faz a obra de Deus do jeito dele. Moisés, o tabernáculo está pronto. Bora levantar ele. Não, eu não faço a obra de Deus do meu jeito. Eu faço a obra de Deus do jeito dele. O tabernáculo será levantado na hora que Deus mandar levantar. Moisés é fiel ao chamado que Deus o deu. Ser fiel ao chamado que Deus o deu é fazer a obra do jeito que ele manda. É fazer a obra conforme a palavra orienta. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, dedica um capítulo para comparar, para mostrar como que Jesus foi fiel ao seu chamado e Moisés também. Hebreus capítulo 3, versículo 2 diz assim: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. A fidelidade de um servo consiste no cumprimento leal ao chamado, à sua missão. Irmão Renan, explica melhor. Jesus provou ser fiel ao seu chamado. Como? Tendo terminado a sua missão. Olha a oração que Jesus faz. João, capítulo 17, versículo 4. Nem todos podem fazer essa oração. Jesus pôde. A oração é: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, tendo terminado a obra que me deste a fazer. Jesus terminou a obra que o Pai o deu. Moisés terminou a obra, a missão que foi dado a ele. Moisés foi o intercessor mais eficaz do seu povo diante de Deus. Foi o seu irmão Arão que tinha o título de sumo sacerdote. Mas foi Moisés, não Arão, o defensor de Israel diante de Deus. Você não precisa de um cargo para fazer a obra de Deus. Você não precisa de um título para fazer a obra de Deus. Quando o povo construiu e adorou um bezerro de ouro, Arão estava envolvido. Aquele que tinha o título de sumo sacerdote, Arão. Quem é que obteve perdão para o povo? Moisés. Quando a liderança de Moisés foi questionada pela própria família, pois Arão e Miriam, em Números, capítulo 12, questionam Deus. Deus só fala com Moisés? Só tem Moisés aqui para Deus falar? Até hoje é assim. Há pessoas com inveja de quem canta melhor, prega melhor, ensina melhor, quando na verdade todos deveriam entender. Não precisamos de cargo nem de título para fazer a obra de Deus. Deus responde o questionamento de Arão e Miriam. Em Números capítulo 12, versículo 7, se houvesse profeta entre vós, eu falaria com eles, por meio de visões e sonhos.
Mas não é assim com Moisés. Com ele eu falo face a face. Aleluia, pode me compreender? O próprio Deus é o defensor de homens fiéis. O próprio Deus é o defensor de mulheres fiéis. O próprio Deus defendeu Moisés. Você não precisa se preocupar em defender o seu nome, mas você precisa se preocupar em ser fiel ao seu chamado. O próprio Deus é o defensor de homens e mulheres fiéis. O Deus que te chamou também te defende. O texto diz em Hebreus 3, verso 2, que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Ah, irmãos, quem tinha o título de sumo sacerdote era Arão, mas quem foi fiel em todo Israel, em toda a casa de Israel? Moisés. É isso que se requer de homens que foram chamados. É isso que se requer de encarregados na casa de Deus, na obra de Deus. Fidelidade. Moisés cumpriu essa exigência, ele foi fiel. Aleluia! Cristo cumpriu essa exigência, ele foi fiel. Seja fiel ao seu chamado. É assim que provamos a Deus sermos fiéis, cumprindo a nossa missão. Não provamos a Deus sermos fiéis no começo da nossa missão, é no final. É no final da nossa missão que provamos a Deus que somos fiéis. Deus não podia habitar no tabernáculo, a menos que tudo estivesse de acordo com o plano que Deus havia mostrado a Moisés no Monte Sinai. Por que Deus habitou no tabernáculo? Porque Moisés fez tudo de acordo com a visão que Deus o deu no Monte Sinai. Hoje as pessoas estão fazendo ao contrário. Elas fazem a obra de Deus do próprio modo e depois pedem a Deus a presença dele. Está errado, gente. Devemos fazer a obra de Deus conforme a palavra. E Deus garante a presença dele. Foi assim no tabernáculo. Deus garantiu a presença dele porque o líder fez tudo de acordo com a visão que Deus o deu. É assim que funciona o ministério. Nós não fazemos a obra de Deus do nosso modo, mas é do modo da palavra. E Deus garante a presença dele. Em Êxodo 40, o tabernáculo está pronto. Mas Moisés não levanta enquanto Deus não manda. Deus vai dar uma data para que o tabernáculo seja levantado. Êxodo 40, versículo 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. A data. Deus deu essa data para que o tabernáculo fosse levantado, no primeiro dia do mês. Faltava 14 dias para o início do mês. Nesta data em que o tabernáculo foi levantado, se completaria um ano desde a saída do Egito. Irmão Renan, por que Deus ordenou que o tabernáculo fosse levantado no primeiro dia do mês? Para ensinar o povo, irmãos, que as coisas de Deus devem ser procuradas primeiro. Vamos lá. Êxodo 40, verso 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. No primeiro dia do mês, todo o povo está ocupado, trabalhando, levantando o tabernáculo. Deus está ensinando o povo, vocês vão trabalhar na minha obra no primeiro dia do mês, para que vocês aprendam que as coisas de Deus, as coisas do reino, devem ser procuradas primeiro. Aleluia, que palavra linda! No primeiro dia do mês, todo o povo trabalhando, Deus vai habitar aqui. A presença de Deus vai habitar neste lugar, nesse tabernáculo. Observe
Assista o próximo vídeo. Deus ordenou então que o tabernáculo fosse levantado no primeiro dia do mês, para ensinar o povo que as coisas de Deus devem ser buscadas primeiro. Que palavra maravilhosa! Quando um novo dia começa, é Deus te dando uma nova oportunidade para você servir mais e melhor. Quando um novo mês começa, é Deus te dando uma nova oportunidade para você servir mais e melhor. Quando um novo ano começa, é Deus te dando uma nova oportunidade para servir mais e servir melhor. Vocês vão levantar o tabernáculo no primeiro dia do mês, para que vocês aprendam que as coisas de Deus devem ser buscadas primeiro. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Ele disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Jesus está falando de comida, de moradia, de roupa. Nada disso deve vir antes da busca pelo reino e a sua justiça. Jesus está falando da preocupação com a alma e com a preocupação com o corpo. A preocupação com a alma deve ser maior do que a preocupação com o corpo. A vida da sua alma, a sua felicidade eterna, esta é a sua maior necessidade. Jesus ensina, o Pai conhece as suas necessidades. E enquanto você está ocupado buscando o reino e a sua justiça, o Pai garante a comida, o Pai garante a roupa, o Pai garante a moradia. Quem sabe você está vendo esse vídeo e é alguém ansioso ou ansiosa, alguém que precisa de remédios para dormir. Essa palavra é para você. A preocupação com a sua alma é a cura mais eficaz para a preocupação com as coisas do mundo. Os cuidados deste mundo não podem dominar o seu coração. É por causa disso que tantas pessoas estão ansiosas. É por causa disso que tantas pessoas estão sofrendo com ansiedade. Porque colocam as coisas do mundo em primeiro lugar. Você pode me compreender? Faça da sua vida com Deus o seu assunto principal. Eu vou repetir essa palavra mais umas 2 vezes. Faça da sua vida com Deus o seu assunto principal. Faça da sua vida com Deus o seu assunto principal. Esta é a cura para a ansiedade. Depois que Deus dá a Moisés a data para que o tabernáculo seja levantado, Deus ordena que os utensílios sejam organizados. Os utensílios, o tabernáculo, os sacerdotes, tudo isso vai ser ungido depois de organizado. Primeiro levanta o tabernáculo e organiza os utensílios nos seus devidos lugares. Depois disso, a unção. A unção vem depois da organização. Culto desorganizado é culto sem unção. Culto sem organização é culto sem graça de Deus. O nosso Deus não exerce um ministério de desorganização. Pelo contrário, Deus é organizado. No princípio, Deus criava e organizava, criava e organizava. Quem tem o ministério de desorganização é Satanás, não é Deus. A natureza da igreja requer organização. Essa palavra é maravilhosa. Em volta do tabernáculo estava organizado as 12 tribos. Quando Jesus alimentou a multidão de 5.000 pessoas, ele ordenou que os grupos foram divididos de 50 em 50. Primeiro dividam os grupos. Vocês são 5.000, 50 aqui, 50 ali. Depois aconteceu o milagre. Em Atos 6 foi organizado 7 diáconos para
tratar das dificuldades materiais das viúvas. A natureza da igreja requer organização. Muitas igrejas não crescem espiritualmente porque pessoas são desorganizadas. Muitas pessoas não são qualificadas para ensinar. Ensinam de qualquer forma. A natureza da igreja requer organização. O nosso Deus, ele não é desorganizado. Quando o tabernáculo e os utensílios estavam preparados, eles não adiaram o levantamento do tabernáculo até chegar em Canaã. Mais uma vez, quando o tabernáculo e os seus utensílios estavam preparados, eles não adiaram o levantamento do tabernáculo até chegar em Canaã. Em obediência à voz de Deus e à vontade de Deus, o tabernáculo foi levantado no deserto. Ah, irmão Renan, eu vou esperar o deserto passar para levantar o tabernáculo. Ah, irmão Renan, eu vou esperar o deserto passar para orar. Eu vou esperar o deserto passar para fazer pelo menos um curso básico de teologia. Eu vou esperar o deserto passar para servir. Está errado, irmão. Até hoje é assim. Tem muitas pessoas esperando se sentir mais tranquilas neste mundo para servir a Deus, para se dedicar mais, para orar mais, para servir mais. Eu sei que essa palavra é para alguém. Se Deus mandou levantar o tabernáculo no deserto, trabalhe no deserto. Ainda tem gente que trabalha no deserto. Ainda tem gente que busca no deserto. No deserto, Moisés não fez acréscimos e nem reduções. Deus me mandou trabalhar no deserto, então eu vou fazer no deserto. Moisés não fez mais, mas também não fez menos daquilo que Deus pediu. Ele fez somente aquilo que Deus pediu. E qual foi a recompensa de tudo isso? A presença de Deus. Êxodo 40, versículo 34. Olha que maravilha. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem que estava diante do povo desde a saída do Egito, agora cobriu a tenda. Cobriu. A presença de Deus cobriu a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença de Deus é proteção. A presença de Deus sobre a tenda da congregação era a volta do favor de Deus ao povo, pois o povo havia perdido o favor de Deus quando construiu um bezerro de ouro e o adorou. Deus não se mostrou satisfeito quando um bezerro de ouro foi construído e adorado, mas olha aqui, Deus se mostrou satisfeito quando um tabernáculo foi construído e preparado para a presença dele. Deus não recompensou o povo quando um bezerro de ouro foi construído e adorado, mas ele recompensou o povo quando o tabernáculo foi construído para a presença dele. Deus recompensa ambientes preparados para ele. Deus recompensa corações que preparam um lugar para ele. Não há recompensa para um coração idólatra, mas se houver no seu coração um trono para Deus, ele te recompensará com a presença dele. Do mesmo jeito que Deus preparou um ambiente para o homem no Éden, o povo agora prepara um ambiente para a presença de Deus. A presença de Deus é proteção, cobriu a tenda. A presença de Deus também dá descanso e é direção. Eu preciso que você assista o último vídeo. A presença de Deus, ela é proteção. A presença de Deus cobriu a tenda. A presença de Deus, ela também é descanso. Enquanto a nuvem estava sobre a tenda, o povo não se movia. O povo não andava. Êxodo 40, versículo de número 36.
Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. A presença de Deus, a nuvem, ela é proteção, ela é descanso, ela é direção. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Davi, no Salmo 27, ele ora a Deus pedindo essa proteção, essa comunhão com a presença dele. Salmo 27, verso 4, olha a oração de Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ah, irmão, Davi queria morar na casa do Senhor. Ele não pede a Deus um exército, ele pede a Deus comunhão. Davi queria um lugar na casa do Senhor. Davi não era sacerdote, era rei. Os sacerdotes, eles tinham as suas acomodações na casa de Deus. Davi desejou ter isso. Pode me compreender? Será que podemos pedir perdão a Deus por tantas vezes no culto? Não tirar os nossos olhos do relógio, querendo que acabe rápido? Ou pedir perdão a Deus por tantas vezes ficarmos no telefone? Davi não é um sacerdote, ele é rei. Davi não tem as obrigações de um sacerdote, ele tem as obrigações de um rei. Davi prefere ter as obrigações de um sacerdote do que ter as obrigações de um rei. E tantas pessoas desvalorizam, desprezam a casa de Deus, desprezam o culto, desprezam a palavra, desprezam o louvor. Davi desejou morar lá, na casa de Deus. Eu quero terminar esse devocional, eu preciso terminar, dizendo para você, não tire os seus olhos da palavra, não tire os seus olhos da glória de Deus, não tire os seus olhos da presença de Deus. Não era a nuvem que seguia o povo, era o povo que seguia a nuvem. Não é o evangelho que tem que se adaptar a mim, sou eu que devo me adaptar ao evangelho. A palavra de Deus não vai mudar para que eu me adapte a ela. Sou eu que devo mudar para me adaptar à palavra. Eu termino esse devocional dizendo para você, não tire os seus olhos da palavra, pois é ela que vai te dar direção neste ano de 2024.